Fala pessoas, vou fazer mais um vídeo aqui mostrando como que eu vou fazer essa peça aqui para vocês, beleza? E daí eu vou separar em duas partes, só fazendo a peça, e o outro vídeo eu vou fazer o detalhamento dela, para não ficar muito longo, tá? Então aqui é o mesmo processo, ativou os planos de referência de base, coloco em transição ordenada. Daí pessoal, analisando a peça, a gente vai fazer em duas partes, tá? A gente vai fazer em duas extrusões, na verdade. Então a gente vai fazer um rascunho, pega o plano superior. A gente sempre começa pela maior parte, sempre de fora para dentro. Então, se a gente for ver, o maior diâmetro ali é de 80. E a gente tem um segundo componente ali, que é de 40, certo? E daí, beleza, pessoal. Basicamente funciona como uma tampa, certo? E daí a gente tem mais um detalhe também, que a gente vai fazer um círculo com uma linha de construção. E daí vocês já vão entender o porquê. Esse círculo vai ter que ter 94 de diâmetro. E daí, beleza, pessoal. Precisamos cotar? É interessante cotar, só pra gente manter um rascunho legal aqui. Beleza? Cotamos aqui. Beleza. Falta alguma coisa? Não, só isso. Então, processo simples aqui, tá, pessoal? Vamos extrudar. A gente vai extrudar de duas formas, tá? Primeira maneira, a gente vai selecionar esse rascunho de fora. Em vez de a gente extrudar para cima, a gente vai extrudar para baixo. E se a gente for reparar bem ali, a espessura dele tem 20 milímetros. Então, primeira parte a gente fez desse jeito. Vamos desativar esses planos de referência de base. E aí a gente vai extrudar de novo, tá? Clicamos aqui em extrudar, selecionar rascunho. E aí a gente vai selecionar esse carinha aqui de dentro, tá? Damos um OK. Só que agora, em vez de a gente extrudar para baixo, a gente vai extrudar para cima. Fechou? Então, extrudamos para cima. Se vocês forem reparar, a espessura total dessa peça tem 40. Aqui já foi 20 nessa primeira extrusão, então só falta 20. Então, extrudando para cima, extrudamos com 20 de espessura. Fechou? Então, continuando aqui, pessoal, vamos desativar esse rascunho só para a gente... Na verdade, ainda não. Aqui a gente vai fazer um processo bem legal, tá? Vamos aqui em recortar. Clica nesse plano de referência, ok? Nessa face, na verdade, em cima da peça, ok? E agora, pessoal, vocês podem reparar aí na peça que ela tem vários detalhes em círculos, que é esse cara que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte, ativem a base, tá? E aí a gente vai pegar um círculo, clica aqui no círculo, pegamos aqui da base e a gente puxa, não cliquem, tá? A gente vai puxar um alinhamento aqui. Só que a gente vai clicar nessa linha de construção que a gente construiu, beleza? Essa linha, esse círculo de 94 de diâmetro que a gente construiu, certo? Cliquem aqui e a gente vai fazer um círculo. Esse círculo vai ter 30 de diâmetro, tá? Beleza? Só fazem isso e daí vocês fecham o rascunho. Vocês fechando o rascunho, vocês vão fazer um corte na peça, tá? Deixa eu girar minha peça aqui, ó. Não importa o tamanho, só quero que seja passante, beleza? Ok. Agora sim a gente desativa aqui esse rascunho. Desativamos o rascunho para não aparecer. A gente vai copiar esse recorte para peça inteira nossa, fechou? Se vocês forem perceber, são 6 recortes. Então a gente já sabe um recurso que a gente consegue copiar o mesmo recurso em um determinado plano, certo? Que é o comando padrão. E daí, o que a gente vai fazer? Clicou em padrão, a gente primeiro vai selecionar o recorte aqui ou aqui do lado, beleza? Selecionando o recorte, pode ser bem aqui mesmo, certo? Esse plano aqui. Clicamos, damos um OK. E aí a gente clica agora aonde que a gente quer que copie esse recorte. Seja nessa face aqui em cima. Fechou? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Selecionem esse padrão circular, porque como é uma peça cilíndrica, ela só vai funcionar se a gente clicar nesse padrão circular.
Fechou? Então, clicamos aqui, padrão circular, clicamos a partir do meio e fazemos um círculo não importando o seu diâmetro, tá? Pode ser um círculo de qualquer diâmetro. Aqui a gente define o sentido de rotação que vamos copiar no nosso recorte, tá? Então, independente, não importa aqui. Agora, o que a gente vai definir é a contagem de recortes que a gente vai fazer na nossa peça. Se a gente for contar essa meia-lua aqui, esse recorte, são 6 meia-luas ao longo da nossa peça. Então, a gente vem aqui, coloca 6, damos um OK e clicamos em qualquer lugar aqui. Depois que clicar nisso, aparecer esse carinha aqui, fechamos o nosso rascunho e tá aí. Fizemos o nosso padrão circular, fechou? Aí aqui a gente tem alguns detalhes que pega a parte de arredondamentos, beleza? O raio é 5, então aqui a gente coloca 5. Em selecionar, vocês vão em face, beleza? E daí vocês vão clicar nessa face daqui. Fechou? Damos um OK, beleza. Visualizar, concluir. Agora vamos de novo em arredondar, só que agora a gente vai em aresta canto, beleza? E daí a gente vai selecionar uma aresta de cada vez, mantendo o mesmo raio de 5 milímetros. Fechou? E aí, agora o último detalhe, vamos concluir aqui, visualizar e concluir. O último detalhe é um chanfro. A gente vem aqui nessa setinha, chanfrar, e esse nosso chanfro vai ter 4 milímetros. Então colocamos 4 e selecionamos essa aresta aqui de cima, beleza? Essa aresta aqui de cima do nosso desenho. Fechou? E é isso. Agora vamos partir para os furos que a gente precisa fazer. A gente vai selecionar primeiro essa face aqui, esse plano, beleza? A parte de configurações dos furos, eu vou deixar um print aí na tela para vocês verem quais configurações que a gente vai ter que fazer, na verdade, para que esse furo fique certinho conforme a gente quer ir no nosso desenho. Fechou? Vocês só seguem o passo a passo, vou deixar certinho, especificado e tudo mais, mas daí vocês visualizem e daí façam igual nas configurações, que é as opções de furo que a gente vai fazer para que fique o furo correto no nosso desenho, fechou? Depois disso, depois de a gente selecionar, fazer todas as configurações nas opções de furo, a gente vem aqui, clica no centro da peça e dá um OK. Fechou? Depois disso não tem problema, não vai ser um furo com rosca, então não precisa. Só que aqui a gente tem um segundo furo, tá, pessoal? Aí eu vou pedir o seguinte, ativem os planos de referência da base, beleza? E daí eu vou pedir para vocês selecionarem o plano direito, tá? Aí em vez de vocês cliquem em furo e cliquem em plano direito, beleza? Clicou em plano direito, vocês vão fazer de novo a mesma configuração de furo, fechou? Vocês vão fazer um furo de 8, tamanho 8 milímetros, tá? Então, é só seguir as configurações da mesma maneira que eu vou deixar um print aí com todas as configurações que vocês vão ter que mexer e ajeitar o furo, beleza? Dá um OK. E daí aqui vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar o furo no meio, nesse meio da peça, certo? Nessa mesma linha. Só que vocês vão colocar sem restrições, tá? Coloca ele solto, sem encostar em linha, sem nada, porque senão vai dar um problema, tá? Então vocês vão colocar somente nessa linha. Clicou aqui e agora vocês vão cotar, porque ele tem uma certa altura. Vocês vão clicar na extremidade do furo e vão clicar aqui embaixo. E daí vocês vão colocar uma altura de 30.
Fechou? Essa é a altura que o nosso furo tem que ter. Depois fecha um rascunho. E agora, pessoal, vocês vão definir, tanto faz aqui, a direção do furo, o negócio que ele não pode ficar para os dois lados, tá? Ele tem que ficar ou para a esquerda ou para a direita. Eu vou deixar ele para a esquerda, que eu acho que fica melhor para visualizar. Então, concluir. E aí tá pronto, pessoal. Tá pronto a nossa primeira parte aqui do desenho, que foi a modelagem da peça. Fechou? E é isso.